palavra de Deus vai nos falar assim algumas coisas aqui. Nós vamos ler vários versículos, né? E eu queria falar sobre isso aqui, ó. Lucas 23, 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, dois pontos: verdadeiramente este homem era justo. Quando aquele centurião, ele atravessa Jesus com aquela, aquele homem atravessa Jesus com aquela lança, diz que há todo um sinal nos céus, há toda uma situação, trevas sobre a terra, está aí no 44, 45, há toda essa situação, o santuário lá, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, houve toda uma situação. E quando aquilo aconteceu, aquele bruto daquele centurião, uma pessoa embrutecida pela vida, alguém que tinha pouco discernimento, mas quando ele viu aquilo tudo, ele falou assim: nós matamos mesmo, era o Filho de Deus mesmo. Ele era de fato Filho de Deus. E eu queria falar exatamente sobre essa ideia aqui, ó. Vendo o centurião, quando o centurião olhou para Jesus, quando ele viu Jesus, quando ele olhou para Jesus, falou assim: é o Filho de Deus. Nós servimos a Deus, e se nós fôssemos dar aqui a oportunidade para cada um contar, cada um dos irmãos tem um problema, é uma situação, é uma dor, é uma tristeza. A mãe da Ziza fez uma cirurgia, né, Ziza? Aí a Ziza está com a mãe da Ziza fez uma cirurgia, e ela está aflita. Aí se eu perguntar para a Sueli, ela tem um problema. Se eu perguntar para a Jus, tem um problema. Se eu perguntar para Jesus, tem um problema, para a Jesus. Se eu perguntar para o Ian, então cada um de nós aqui olhamos para a situação, olhamos para Jesus e vemos, meu Deus, Senhor, o Senhor podia olhar nessa causa, Senhor. E aí diz o texto que quando aquele centurião, vendo o centurião, o que tinha acontecido, e olhando para Jesus, ele falou assim, ele olhou e falou: esse era o Filho de Deus. Então quando ele olha, ele vê o Filho de Deus. E eu queria falar sobre isso, sobre como algumas pessoas viram Jesus, e depois tentar mostrar para mim, para você, que nós também podemos olhar para Jesus como aquele que pode ser a resposta que nós precisamos. Amém? Então quando você vem comigo, por exemplo, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 5, acho que eu vou ficar com o lá em cima, Lucas 5, põe para mim lá a multimídia, eu vou ficar só com vocês hoje. Lucas 5, versículo 12, põe lá para nós. Lucas 5, 12, está escrito assim. Deixa eu molhar aqui o bico aqui. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então o centurião, quando ele olha para Jesus, ele vê: este de fato é o Filho de Deus. Agora nós estamos diante de um outro homem, não é o centurião. O centurião, por mais que era uma pessoa bruta, mas era um funcionário público. Ele era um cara com saúde. Geralmente essas pessoas eram pessoas fortes, saudáveis. Ele não estava doente. Então quem que ele viu? Ele viu que de fato aquele nazareno que eles haviam assassinado era mesmo que ele havia dito que era o Filho de Deus. Mas agora o leproso, que é um cara que não tem cura, que não tem nenhum tipo de esperança para ele, ele viu Jesus como aquele que tem poder para purificá-lo de algo que naturalmente ele nunca seria purificado. Então, diferentemente do centurião, o leproso olha para Jesus e fala: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Olha para você ver, duas visões. O centurião olhou e falou: tu és verdadeiramente nós matamos o Filho de Deus. Agora o outro, que está numa outra situação, olha para a mesma pessoa bendita de Jesus e fala: olha, o Senhor pode me purificar. Eu agora encontrei alguém que pode curar essa doença que eu estou com ela, que pode curar essa lepra que eu estou com ela, que pode curar essa enfermidade que está acabando comigo. Então, primeiro ponto, Jesus pode curar a lepra daquele camarada, e o interessante é, ele viu isso, ele enxergou isso. Lucas 8, versículo 28,
Lucas 8, 28, nós vamos ver uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai ter uma outra visão de Jesus. Esse aqui não está precisando de cura, fisicamente falando, ele não está doente, ele é uma pessoa que ele está espiritualmente doente, é diferente a doença dele, ele está passando por um outro tipo de situação, e o versículo diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Esse versículo aí vai falar do endemoniado gadareno. E Jesus, se você prestar atenção aí, olha, Jesus chega naquele lugar, desembarca, versículo 27, desembarcando, ele vem endemoniado, e Jesus viu ali e expulsa aquele demônio dele. No 29 diz: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, e esse espírito imundo fazia covardias com ele, pegava ele e jogava, e quebrava os grilhões, e fazia ele andar de noite, gritando, mas enfim, o que esse camarada que é um endemoniado, que era de Gerasa, da região de Decápolis, o que ele viu em Jesus? Ele viu como aquele que liberta das cadeias espirituais, diferentemente do leproso, que viu alguém que tem poder para curar o físico. Esse aqui já viu alguém que tem poder para libertar das forças espirituais. Olha para você ver uma coisa, o problema de saúde, no caso desse cara aqui era lepra, não tinha cura naquela época, mas o problema de saúde você consegue ir ali no médico, toma um remédio, não é? Você faz um tratamento e tal, você consegue resolver isso aí. Mas como que você resolve um problema espiritual? Onde tem remédio? Em qual farmácia vende remédio para o espírito? Olha, eu vim cá tomar uma injeção porque eu estou com o espírito doente, eu estou doente do espírito, eu estou passando por uma possessão, eu estou vivendo uma perturbação espiritual. Ah, mas isso não existe. É o que eles querem que você acredite, que não existe, né? Se não existisse, não estava aqui na Bíblia dizendo que o camarada estava possesso de um espírito maligno, que fazia covardias com ele, que atrasava a vida dele, que fazia com que ele estivesse numa vida de cemitério. Mas quando esse moço que estava endemoniado viu Jesus, ele viu em Jesus a possibilidade de libertação das cadeias. Então eu estou te mostrando aqui como que as pessoas foram vendo Jesus. Um viu como aquele que pode curar, o outro viu como aquele que tem poder sobre espíritos imundos, viu como aquele que tem poder para expulsar espíritos imundos que o atormentavam. E olha, vale a pena ressaltar que antes de Jesus entrar na vida das pessoas, antes das pessoas abrir o coração para Jesus, é ponto passivo nas Escrituras que a pessoa está debaixo de algum tipo de ação do inimigo. Depois que a pessoa entrega a vida para Jesus, que ela caminha com Jesus, aquela força espiritual, ela vai embora, né? Ela não se dá por vencida, mas ela sai, ela vai para outros lugares, mas ela vai ficar sempre rondando aquela pessoa, e o máximo que essa pessoa em Cristo vai passar, é por algum tipo de ação do inimigo, mas ela não tem mais possessão do diabo. Quem está entendendo? Então não tem um negócio tipo assim, como que um crente endemoniado. Se você tem Jesus, você não fica endemoniado, então você não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, o máximo que pode acontecer é ataques, vamos dizer assim, setas, né? Ataques do inimigo contra a sua vida. Então a gente começa a perceber que esse moço, ele olha para Jesus e vê em Jesus aquele que tem poder sobre as forças espirituais e tem poder para libertar daquela opressão. Olha para mim, Jesus tem poder para quebrar qualquer opressão maligna. Amém? Ele tem poder para isso, ele é poderoso para isso. A palavra de Deus diz que ele veio destruir as obras do diabo.
Então o crente, ele não precisa ficar com medinho de macumba. Eu estou morrendo de medo porque tem uma mulher que é macumbeira. O problema é dela para lá, ó. Ela que seja macumbeira para lá. Contra você não vale encantamento, se você está em Jesus. Se você está em Jesus, né? Se você está em Jesus, não tem nada que vá contra você. Lucas 19, versículo 5, um outro texto agora, uma outra pessoa, veja que são situações diferentes umas das outras. Lucas 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Põe para mim lá o versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. A terceira pessoa que nós analisamos aqui, que vê Jesus de uma forma também diferente das outras duas, é Zaqueu. Zaqueu não está doente, Zaqueu não está possesso por um espírito maligno. Zaqueu é um cara que financeiramente é muito bem de vida, ele tem dinheiro. Se dinheiro é o problema, Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu não era uma pessoa pobre, vamos dizer assim, socialmente falando, ele tinha recursos. Ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos já ganhavam dinheiro. O maioral dos publicanos ganhava muito mais, porque era desonesto, porque era alguém que roubava das pessoas, tinha que pagar tributo, tinha que pagar imposto, e o publicano cobrava o que ele quisesse do judeu. Então o judeu tinha que pagar para ele, senão a força romana vinha e quebrava tudo, tinha que pagar. E tinha que pagar uma moeda que César cobrava. Aí o que o publicano cobrava? Cobrava mais duas. E quem é que vai dizer que está errado? Ele é o publicano. E os publicanos pagavam para o maioral dos publicanos, porque cada cidade era de um maioral dos publicanos. Aí esse maioral daquela cidade abria franquia para pequenos publicanos fazer o serviço e trazer a parte que lhe coubesse e entregasse para o maioral. Zaqueu era o maioral, ganhava muito dinheiro. O problema de Zaqueu não é doença, ele não é leproso. Zaqueu não está possesso de espírito imundo, não tem nenhum tipo de assombração atrapalhando Zaqueu. Qual é o problema de Zaqueu? Era perdido, era um homem de caráter dúbio, era uma pessoa de comportamento errado, esquisito, era uma pessoa que não era, era um camarada que roubava. Mas quando ele vê Jesus, ele enxerga em Jesus uma pessoa que poderia mudar a vida dele. E aqui nós vemos uma terceira visão, não é doença, não é demônio, é uma pessoa de mau caráter, e ele vê em Jesus alguém que pode mudar a vida dele. Quem está entendendo? Mau caratismo também, você não toma remédio, chega no farmacêutico e fala: pois não, tudo bem, eu vim cá que eu queria comprar um remédio para mentira. Você tem aí, quanto que está? É genérico? Se for genérico eu não quero não, porque diz que o refeito não é tão bom quanto o original. Eu queria eu sou marido covarde, bato na minha mulher, oprimo, então eu queria um remédio para eu virar um bom marido. Tem subcutâneo para injeção, injetável? Não existe isso. Também não existe isso na escola. Você não vai para a escola aprender, senão doutores eram todos boa gente. Agora, quando Zaqueu ele olha para Jesus, ele vê em Jesus alguém que pode verdadeiramente mudar a vida dele. E olhe bem, irmãos, esse evangelho ele é importante, a mudança de vida. A mudança de vida. Presta atenção que a gente não vai virar Jesus. Amém? Os traumas, as dificuldades, as lutas, elas estão impressas na gente, estão como cicatrizes na gente, mas pelo menos a gente precisa melhorar. Como é que é a música do Thales?
Me ajuda a virar Jesus, porque eu preciso ser Jesus. Eu vou ficar perfeito para valer, então eu vou para o céu. É assim? Não, porque a gente não vai ficar perfeito, a gente só vai me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Até a menina cantou ali, você viu? Aí, bintuim, né? Do verbo bintuitar. Então me ajuda a melhorar. E o que Zaqueu está querendo? Zaqueu está querendo melhorar, ele está querendo mudar de vida, ele está querendo sair daquela condição de vida. E ele chega ali antes, no versículo 8, ele fala: olha, eu resolvo dar às pessoas o que eu roubei. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quero mudar de vida. E ele olha para Jesus e vê aquele que muda vidas passando diante dele. Olha para mim, aquele que cura lepra está aqui nessa noite. Aquele que vence demônios está aqui nessa noite. Mas aquele que muda caráter também está aqui nessa noite. Ele muda o nosso caráter. Em quarto lugar, Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 8. Agora vamos falar de uma quarta pessoa. Lucas 5, 8 vai falar da pesca maravilhosa. Aí, no meio do relato, fala assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Põe para mim lá os 5, multimídia. Olha o que diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aí o que eu aprendo aqui? A quarta pessoa que olha para Jesus é Pedro. Eu vou repetir: Pedro não está endemoniado, como estava o Gerazeno lá. Pedro não estava doente, como estava o leproso. E Pedro não tinha uma deformidade de caráter, roubar dos outros. Ele não fazia isso. Qual era o problema de Pedro? Fala comigo. Naquele momento era escassez. Pode falar escassez. Isso, escassez. No versículo 5 ele fala: trabalhamos a noite toda. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E naquela época não tinha um freezer onde eles colocavam os peixes que eram pescados. Era tipo assim: vendeu, pescou. Não pescou, não vende. Não vende, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não come. Não é igual hoje que você abre uma geladeira, né? Agora as geladeiras, elas abrem com 2 portas assim, e você pode fazer igual o pai do Cris assim, ficar na porta olhando. Geladeirona. Vou no freezer. Antigamente era lá em cima, agora vou no freezer. Estranho muda, né, senhor? Aí o que acontece? Não era assim. Vendia o peixe, trazia comida dentro de casa, comia. Então as coisas, elas não eram tão fáceis como é hoje. E aí esse texto nos mostra o quê? Que Pedro, naquele momento, né, nesse contexto, ele precisava pescar, ele precisava vender o produto dele. É igual o camarada que pega aqui a viagem e vai fazer sua viagem aí. Se ele não vender, como é que ele vai fazer? O checão está entrando, as latas vão bater, então ele tem que vender. Pedro, nesse momento, Pedro não pegou nada, trabalhou a noite toda, trabalhou a noite toda e não pegou nada. Aí estão indo embora frustrados.
Aí de repente Jesus vem, deixa eu entrar no barco, vocês aí entra no barco e fala assim, chega um pouquinho para lá. Aí de lá do barco, versículo 3, Jesus está ensinando as multidões, e falando, gesticulando. E a estratégia de ficar na água era uma estratégia bacana, porque o vento vem do mar, o vento não vem contra a água, o vento vem a favor da água, jogando a água para a terra, não é assim? O vento vem, quem já foi nas praias aí sabe, né? O vento não vem assim para dentro do mar, o vento vem de fora, do mar para fora. Então quando você fala de dentro de um barco, a probabilidade da sua voz ir mais distante é maior. Por isso que o sermão do monte é feito no pé do monte, porque no pé do monte a voz propaga com mais facilidade. Jesus era inteligente, glória a Deus, por isso que a gente ama Jesus. Aí Jesus fala com ele assim, olha, faz ao largo, fez ao largo, pregou. No versículo 4 diz que depois de acabar de falar, disse a ele, chega para lá assim, ó, e joga a rede de pesca. Mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda, pegou nada, esse mar hoje não está para peixe. Aí Jesus olha para ele com um olhar mais firme, e ele fala assim, não Senhor, mas vamos pescar segundo a sua palavra, vamos fazer porque o Senhor mandou. E diz a Bíblia que quando eles jogam a rede, o negócio vem entuiado de peixe, e o trem não está cabendo no barco, eles fazem sinal com outro barco que também não tinha pego nada, e ambos vieram e enchem o barco. E no versículo 7 diz assim, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. No 7, olha lá, ó, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Encheu, provisão, e aí eles ficaram felizes. Mas quando Pedro viu aquilo, aí entra o versículo 8, que Pedro vendo aquilo, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ou seja, Pedro viu Jesus como aquele que provê as necessidades. Tem um hino do cantor cristão que é muito bonito, que é, na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, é firme a promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, é firme a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás e nos quer assustar, com medo falaz para a fé nos tirar, não pode que é nosso e para sempre será. A firme promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá, é firme a promessa, meu Deus proverá. Quem aqui tem testemunho de que Deus proveu na sua vida? Levanta a mão. Você está falando de verdade mesmo, ou você está só me agradando? Sério, quem Deus já proveu que você fala assim, é Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Irmãos, Deus socorre a gente. Quando Pedro não está doente, Pedro não está com lepra, Pedro não está com demônio, nem tem deformidade de caráter. Sabe o que Pedro tem? Escassez, e no caso aqui de comida, de alimento, e Jesus proveu. Agora presta atenção, as latas vão encher assim milagrosamente, é assim? Aconteceu na Bíblia, mas não é assim. Pedro teve provisão por causa do seu porque ele era pescador, e foi trabalhando que o Senhor multiplicou. Quem entende diz amém. Ele vai te sustentar, mas não é algo tipo assim, vou ficar aqui que Jesus vai mandar para mim o recurso, vai chegar. Eu creio, bobo. 10 horas da manhã, vai vir a benção, e a benção, eles não vem, porque a benção vem quando nós trabalhamos. Aí Deus proveu, aí houve multiplicação,
Aí os peixes, eles chamaram outras pessoas, né? Eles deram para outras pessoas, porque uma coisa você precisa aprender também, viu? Deus não quer te abençoar para você ficar retendo tudo em você, não. Você tem que ser também uma pessoa generosa. A Bíblia, o princípio, Elmer, é dai e dá-se-vos-á. Não é me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, e depois está estufado, não é só você, não, é dai e dá-se-vos-á. Encheu o barco de Pedro. E o que Pedro fez? Pessoal, traz o barco seus aí. E diz lá no versículo 7, põe lá, Multi, no versículo 7, então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Todo mundo, abençoou todo mundo, não é só você. Aí você está ganhando um bruta de um salário e sua mãe está com remédio de pressão atrasado. Eu não vejo prosperidade nisso. Para quê? Você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. Ganha um salário bruto e seu pai com um prego na Havaiana. Não, você está ficando doido? Você não pode repartir um pouquinho? Para que Deus vai te dar? Para nada? Deus vai te dar para quê? Para você ter milhões, nem para quê? Você já reparou como que essas pessoas que são fora da curva para nós, são outra realidade para nós, mas você já reparou como que essas pessoas, mesmo não tendo compromisso no sentido de servir a Deus como nós servimos, eles investem em alguma coisa? Vocês já repararam? Bill Gates, cara milionário aí, monta instituto para inventar, para tentar quebrar doença, não sei o que lá, contra câncer. Parece que nesse negócio da Covid aí, esses caras fizeram doações, talvez até deduz no imposto de renda, mas fizeram doações aí para tentar criar vacina. Lembra daquela vez que o finado Michael Jackson, não sei nem se é finado também, né, que nem sabe que morreu mesmo, o homem era uma incógnita, vivo, né, não sei nem se morreu, né, o pouco está até aí sentado aqui na igreja, eu não estou sabendo que ele está aqui, né. Ele fez uma música, como é que era a música lá? Que ele chamou um tanto de artista famoso, gravaram uma música para vender, para mandar negócio para um país da África que estava passando fome. E never seen to never, never. Aí entra o outro. E aí todo mundo junto. Tirar no olho. E a ideia era exatamente o que Pedro fez. Vem, tem para todo mundo. Então aqui uma palavra para você. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, mas não é para ficar em você, não. Você está aí com seus filhos tudo formando em médico, seu sobrinho trabalhando na roça, não pode pagar um estudo para ele, não vai deixar você pobre, a não ser que ele não queira, a não ser que ele não quer nada dessa vida, eu quero mesmo Agora, essa pessoa, quem está entendendo? É o que eu estou querendo dizer, que você entende, você não é bobo não. Então Pedro viu na pessoa bendita do Senhor, aquele que pode prover, aquele que é provedor. Irmãos, nessa minha caminhada de pastor, de viver, né, da fé, entre aspas, né, eu já experimentei cada coisa, de eu precisar de algo assim, e aí de repente, um irmão, pastor, estava com esse negócio aqui, você não quer não? Me dê. A gente fala até um charme, né? Não sei, talvez, não foi incomodar, doido para avançar na mão, pegar e comer, ou correr para comprar alguma coisa. Então Pedro viu aquele que pode prover. Deus pode prover na sua vida, Ele pode prover, Ele é o nosso provedor, né? Ele é o nosso provedor. Quando Abraão sobe aquele monte para sacrificar Isaac pergunta assim, mas eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo, eu só não estou vendo a oferta, né? O carneiro para ser imolado. Aí Abraão fala, Jeová Jireh, Deus
proverá. Deus proverá para si. Então Deus proverá. O nome Deus proverá em hebraico é Yahvé Jiré, ou Jeová Jiré. É o Deus que provê. E Ele provê, irmãos. Tem hora que a gente, quando vê a provisão de Deus, a gente até arrepia todo, porque você vai assim, não, é milagre o que eu estou vendo aqui. Não tem outra palavra não, é um milagre de Deus o que eu estou vendo aqui. É um milagre, né? É um milagre, é um milagre. Vem comigo em Lucas 9, 32. Essa aqui é uma situação diferente. Olha para você ver. Pedro e seus companheiros, no caso os companheiros, quem eram os companheiros de Pedro? Que toda vez que estava os três. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro e seus companheiros achavam-se premidos. Que palavra legal, premidos. Nunca tinha visto essa palavra assim desprendida. Para mim era nova essa palavra, premidos de sono. É uma palavra nova para o seu vocabulário, viu, Jéssica? Você vai lá, não vou não, que eu estou premido de sono. Premido de sono é que você está com muito sono. Tem alguém premido de sono aqui hoje? Eu estou pregando, a pessoa está ali premida de sono, está ali, a menina premida de sono. Que hora que acaba, mãe, esse culto? Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Cara, isso é persistência, né? Viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Agora, nesse ponto aqui, eu acho interessante, por quê? Porque eles não são leprosos, não estão endemoniados, não têm mau caráter, não estão com escassez, mas mesmo assim, Jesus se apresentou para eles assim de forma espetacular. O rosto brilhou, transfigurou, a glória, a Shekinah estava ali. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É quando você não está precisando de nada, mas você ora e você sente a presença de Deus. Porque isso é gostoso também. Gostoso não é só Deus dando para a gente as coisas, não. Gostoso é quando você ora e você, meu Deus, eu estou sentindo sua presença. Gostoso é quando você vai no culto e Deus, e você, aleluia, que maravilha. Gostoso é quando o louvor está tocando e você, uau, que coisa boa, gente, que presença que eu estou sentindo. Isso é bom, ter a cura é bom, ver os bichos embora é bom, mudar o caráter é ótimo, ter provisão na hora da necessidade, meu Deus, como que isso é maravilhoso. Mas sentir a presença de Deus também é demais da conta. É bom demais. De vez em quando na ceia, que é uma coisa assim que a gente faz e com muita simplicidade, eu vejo assim, mulher chorando é bênção, porque mulher chora mesmo. Tem umas irmãs que falam assim, abre a sua Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Mas homem chorar é um trem difícil. E quando você vê uns homens aqui na igreja chorando, eu falo assim, meu Deus do céu, Deus está nesse lugar mesmo, né? Porque homem chorar, bicho duro é homem. Tem umas mulheres duras também. Acho que na hora lá de mandar o corpo veio de mulher e a alma veio de homem, né? Que é duro igual o homem, mas você vê um homem chorando, você fala assim, gente, é Deus movendo mesmo. Porque homem não chora fácil, não. Na verdade, o homem que é homem mesmo, ele não chora, ele urra. Ai, é feio, o homem tem que... Pedro, Tiago e João sentiram a presença do Senhor, viram o seu rosto glorificado, sentiram ali, viram Moisés e Elias, aconteceu uma epifania, aconteceu uma glória desceu, uma Shekinah invadiu aquele lugar, e só eles, eram 12, mas só eles tiveram o privilégio de ver o rosto de Jesus transfigurar. Olha, na nossa caminhada com Deus, eu vou chamar de experiência, todo mundo tem que ter sua experiência com Deus.
Todo mundo. A fé que você serve não é uma fé intelectualizada, é uma fé de experiência também. É claro que a minha experiência tem que ser pautada na palavra de Deus, mas eu também tenho que ter uma experiência. Eu não tenho um livramento, eu não tenho nada, Deus não fez nada na minha vida. Deus é verdadeiro, então eu estou precisando melhorar. Me ajuda a melhorar. Tem que acontecer alguma coisa com você. Você tem que ver alguma coisa tem que acontecer. Porque é impossível servir a Deus e não ter nenhum tipo de experiência com Deus, sendo que o Deus que nós servimos é Deus vivo. Amém ou não amém? Nem um afago, nem um cheiro gostoso no ar, nem uma presença poderosa, nada, nem um ardor no coração. A palavra de Deus diz que eles estavam indo para Emaús, achando que tudo tinha acabado. Jesus apresenta-se, começa a conversar com eles, eles não o conheceram. Jesus vai até a casa deles, e quando Jesus pega o pão e parte, some de diante deles, e eles vão correndo até Jerusalém de novo e falam assim: nós vimos o Mestre, Ele ressuscitou, e quando Ele falava com a gente, o nosso coração, quem lembra, gente? Queimava. Cleopas é o nome de um deles, só um tem um nome revelado, Cleopas. Ele diz: porventura, quando ele nos falava, não nos ardia o coração? É a experiência que eu tenho que ter alguma, porque se eu não tiver uma experiência pautada nas Escrituras, a minha fé ela não vai passar de conjuntos de normas e regras teológicas. As regras teológicas são importantes, mas a minha vida com Deus, ela precisa ter algum momento, alguma experiência com Deus. E foram o que eles tiveram. E eu estou falando aqui de apóstolos, de verdade, não essas farsas que tem hoje chamando de apóstolo aí, não. Aqui é Pedro, Tiago e João. Eles viram Jesus transfigurar-se diante deles. Você tem que ter uma experiência com Deus para você falar assim: a luta veio, mas a minha fé está no Deus vivo mesmo. Paulo chegou a dizer assim: minha cabeça vai ser cortada, mas eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa chegar ao ponto de dizer isso. Estou passando por uma luta, o cachorro mordeu, a bicicleta furou o pneu, o pão caiu com a manteiga na areia, mas o meu Deus vive. Lembra do Jó? O Jó estava que era curuba pura, uma dermatose melenta que estava acabando com a vida dele. E lá num dado momento da história ele fala assim, ó: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo. Você tem que ter essa experiência. Eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Vamos cantar isso, Tiagão? E isso não pode ser só uma música, não. Isso tem que ser uma verdade para você. Porque se você souber que o seu Deus é o Deus do impossível, Hebreus 12, aí você faz o quê? Você adora a Deus, você serve a Ele, você passa decepções. E abre um parênteses aqui: decepções é coisa que a gente vai passar por elas. Se você não passar por uma decepção, é bem provável que você vai ser decepção de alguém. Isso aí é fato. Mas apesar de qualquer coisa, o meu Redentor vive. Hebreus 12, versículo de número 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É para esse autor e consumador da minha fé que eu tenho que olhar. Nós podemos ver Jesus em cada situação da vida e entendendo que Ele trocou a alegria que lhe estava proposta
porque ele é o Filho de Deus, e não fez caso da ignominia, do sofrimento, da luta, da humilhação que ele iria passar. Ele trocou para estar no nosso lugar. Então, como que eu olho para Jesus? Como que você deve olhar para Jesus? Como aquele que é a resposta que você precisa. Não sei o que você está precisando, qual a luta que você está passando. Talvez você não está passando luta nenhuma. Talvez o que você precisa mesmo é só sentir a presença dele. Mas talvez você está com uma doença. Tem irmãos nossos que estão, não sei se está com Covid, e aí está em casa, e aí tem que fazer exame, e aí fica apreensivo. Quem teve Covid falou comigo que não é nem a doença que deixa ruim, não, é a ansiedade. Acaba que a pessoa vai morrer de ansiedade, que fica e dá baticu no coração, e a cabeça fica a mil. Será que eu vou, meu Deus? Será que agora eu vou? Tem gente com problema financeiro, tem gente com problema emocional, tem tudo: televisão, casa, porcelanato, carro na garagem, moto, comida no armário, carne na geladeira, mas tem um vazio dentro do coração, uma angústia, uma vontade de chorar, terrível, terrível. Pois é, Jesus é o que você precisa. Não sei o que você está precisando não, mas eu sei que o nome disso é Jesus. Do tamanho desse vazio no seu coração, é Jesus Cristo. Ele é maior do que esse vazio. Ele preenche que sobra, expande, ultrapassa. Você precisa acreditar nisso. Tudo na sua vida ela vai começar a partir do momento que você crê. Que você crê. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu confesso que eu não sei o que você precisa, não sei como que você precisa ver Jesus, mas eu sei que Jesus é a resposta que você precisa. Jesus é do tamanho da sua necessidade. Você não está servindo a Ele por necessidade, é claro. Você está servindo a Ele porque Ele é o Senhor. Mas Ele, além de ser o seu Senhor, é aquele que pode responder a sua oração, pode sarar suas dores, curar suas enfermidades, expulsar demônios. Ele é o que pode fazer isso. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração assim, fechar os seus olhos? O meu Deus é o Deus do impossível. Você pode cantar. Coloca lá. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Se você sentir necessidade, sai do seu lugar. O meu Vem aqui à frente. Deus é Dobre o os seus Deus do joelhos. impossível, Vem aqui à frente. Dobre os que seus liberta encarcerados das prisões. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista ao cego e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Aleluia.
meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Apresenta a sua oração ao Senhor. Fala com Ele: Senhor, Tu és santo. Hoje eu vi pessoas que aproximaram do Senhor e foram ouvidas nas mais diversas necessidades, situações e escassez. Pessoas que foram tocadas, e hoje diante do Senhor eu apresento a minha vida. Talvez o problema que eu estou enfrentando para muitos nem é problema, mas a gente precisa tanto de ver o toque do Senhor, de ver a Tua mão. Ouve a oração dessa mulher, a oração desse homem. Ouve, meu Deus, o clamor dessa pessoa. Eu não sei em qual das áreas ela precisa, mas eu sei que o Senhor é aquele que ouve, é aquele que responde, é aquele que atende o pedido. Oh, meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Quebra cadeias, quebra grilhões. Oh, Espírito Santo de Deus. Ouve a oração que está sendo feita. Mesmo que não está tendo tanta força para orar, mas ouve a oração, Senhor. Mesmo que o inimigo sopre nos nossos ouvidos que nós não merecemos, mas ouve nossa oração, Senhor. Mesmo que a gente nem mereça, porque não merecemos, ouve nosso clamor, Senhor. Eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está aqui, clamando, orando, pedindo ao Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus perdoador. O Senhor é o Deus poderoso. Sua morte ali na cruz, tem misericórdia, Senhor. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se você quiser, pode ficar de pé no seu lugar. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante, adore o Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. E eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que este amor tem poder. Pra quê? Pra curar dores. Aleluia! Sinta a presença de Deus. E eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Santo é o teu nome.
digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Erga suas mãos aos céus, que você tenha um tiquinzinho de semana que falta na presença de Deus, que na sua casa venha ter fartura, paz, harmonia, saúde, que você possa ver Jesus te dando graça, força e fazendo milagre na sua vida, dia após dia, e que no final de tudo você possa dizer: glória a Deus, foi o Senhor, foi Ele, não foi eu, não foi o carteiro, não foi o médico, não foi o advogado, foi Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.